E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre a peça mais importante, né? O rei, o famosíssimo rei. Mas a gente vai fazer de uma maneira diferente aqui. Hoje a gente vai falar em algumas posições onde o rei está seguro e algumas coisas no rock ali também. Então aqui a posição do rei no rock, essa aqui normalmente é a posição ideal. Então todos os três peões aqui, um do ladinho do outro, com uma peça menor em volta. Tem um ditado que diz que o cavalo é o melhor amigo do rei, né? Então ele defende muito bem os ataques aqui. Então, no geral, se você conseguir deixar uma peça menor ali perto do rei, ele vai estar muito seguro, tá? Mas tem alguns casos onde a gente precisa mexer um desses peões justamente para, por exemplo, dar um ar para o rei, né? Para evitar qualquer tipo de tema de mate do corredor e tal. Então a gente vai analisar essas ideias. Então aqui vamos para o próximo. Então aqui só para ilustrar algumas debilidades com que o peão de F pode fazer. Então sempre que o peão de F avançar, essa diagonal inteira fica debilitada. Então só para ilustrar um tema tático aqui que pode acontecer. Esse aqui é um exemplo bem absurdo. Então por exemplo, bispo C5 cheque, rei H1, cavalo G3, HG3 e dama H6 mate. E aqui, caso o peão de G3 avance, as casas brancas em volta do rei ficam fracas, né? Então aqui já ilustra o controle absoluto das peças do preto sobre as casas brancas e o rei das brancas não tem para onde ir, né? Com o peão em H6, normalmente o peão de H6 é o que menos debilita, mas ainda assim a gente precisa ficar atento, né? Caso uma das peças, como esse bispo aqui, controlar a casa de H7, né? Então, no caso, se for a vez das brancas, dama D8 é mate, e se for a vez das pretas, dama G2 é mate. Tá? Mas é só para ilustrar a questão das fraquezas que esses peões acabam criando, tá? Caso eles sejam avançados. Então aqui, sem o peão em H2, a coluna H pode ser tema para um dos lados, né? E sem o peão de F, aquelas debilidades surgem ainda mais. Então, por exemplo, aqui, bispo C4 cheque, rei H8 dama F8 dá um mate. E caso fosse a vez das pretas, dama H1. Então, e aqui sem o peão de G, essa diagonal fica fraca, sem contar a coluna G que fica aberta também, né? E sem o peão de F e sem o peão de G, essas diagonais aqui ficam muito debilitadas, né? Tanto que aqui está em xeque, depois de rei F7, torre G7, rei 8, torre 1, o rei das pretas vai ter que achar outro lugar para ir, né? E aí, caso, só para ilustrar aqui, tem uns temas de mate aqui em G2 e em H1, sem contar a coluna G aberta, então pode ser bem perigoso. Então, beleza. Já vimos algumas situações onde o rock pode ficar meio debilitado. Então, vamos ver algumas situações onde o rei precisa realmente se mexer para ajudar num objetivo estratégico, tá? Então, aqui eu vou mostrar uma partida que foi uma defesa francesa, a variante Vinovar. Veio E5, cavalo E7, A3, toma, C5. E aqui o branco tem milhares de formas de jogar aqui. Pelo que eu lembro, tem H4, tem até D toma C5, mas os principais são dama G4 e H4 mesmo, pelo que eu lembro. Mas aqui o branco jogou com o cavalo F3, que é a maneira mais posicional. O preto jogou B6, com aquela ideia de trocar o bispo mal, né? Então o bispo que está limitado pelos próprios peões. O preto busca jogar o lance bispo A6 para trocar pelo bispo bom das brancas. Veio o bispo B5 cheque. E aí a ideia desse bispo B5 cheque é interessante. Porque na partida o preto jogou com o bispo D7. Mas caso o preto jogue um lance como cavalo D7 aqui ou cavalo de BC6, o preto não tem mais a ideia de bispo A6, né? Então essa é a ideia do bispo B5 cheque. Atrapalhar os planos das pretas, né? Então o cavalo D7 também não apoia mais o lance bispo A6. E aí, caso o preto jogue bispo D7, claro que o branco não vai querer trocar. Ele vai jogar bispo D3, voltar o bispo. E aí ele vai argumentar o quê? Que ele piorou a posição do bispo das pretas. Claro que a vida não é tão simples assim. Então o preto jogou agora bispo A4, colocando o bispo para fora da cadeia, ou seja, ele está numa diagonal boa. Ele ataca o peão de C2 e, apesar dele estar com a estrutura, né, tá fixada na mesma cor do bispo dele, ele é um bispo ativo, né? É um bispo ativo. E aí o branco jogou com H4 para ganhar mais espaço aqui na ala do rei. Veio H6 para evitar qualquer tipo de pulos.
É um lance bem temático aqui para controlar um pouco as casas pretas. Veio H5 para aumentar ainda mais o controle na ala do rei. Veio C4, atacando o bispo. E é uma decisão sempre tensa de se tomar, porque, beleza, o lance C4 ganha espaço na ala da dama. Mas, ao mesmo tempo, ele tira a atenção central. Então a gente precisa sempre ficar atento a isso. Mas aqui o preto jogou com C4 e bispo E2. E aqui eu queria que vocês parassem para pensar e o que vocês jogariam aqui de pretas. Então aqui, o que acontece, né? O centro está fechado e aqui o jogador de pretas usou uma ideia muito, muito original mesmo. Então o que acontece aqui? Lances normais, como por exemplo, cavalo D7, seguido de roque, até roque direto, cavalo de BC6, enfim, cavalo A6 para cavalo C7. São ideias muito boas, tá? Lances normais de desenvolvimento. Mas aqui é para ilustrar o seguinte: se o centro estiver fechado, não tem tanto problema você deixar seu rei lá no centro, porque o rei vai estar seguro, né? Porque tá tudo fechado ali, então não vai ter linhas abertas para conseguir atacar. Pensando nisso, o jogador de preta jogou aqui rei D7, colocando o rei no centro, mas a ideia é jogar dama G8 e dama H7 aqui, e assim pressionar lá o ponto de C2. Então seguiu o cavalo H4, dama G8, bispo G4 e dama H7. E aqui a dama está numa boa diagonal, né? Por incrível que pareça, está numa diagonal bem ativa, trabalhando em conjunto com o bispo. Esse era o trecho que eu queria passar para vocês. Então, a partida é do Gergogiev com Yusupov em 1993, para quem quiser ver o resto da partida, tá? Mas o ponto era mais esse, ilustrar que o rei das pretas, o Yusupov até ganhou uma bela partida, mas a ideia era só ilustrar que o rei às vezes pode ficar pelo centro, justamente porque o centro vai estar fechado e ele vai estar seguro lá. O próximo exemplo que eu vou mostrar é justamente o inverso. Vou mostrar o que pode acontecer com o rei que fica no centro do tabuleiro. Então, o branco começou com D4, veio E6, cavalo F3, F5, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, bispo por, E4, F toma E4, cavalo toma E4, B6. Então, essa abertura aqui foi uma defesa holandesa, né? Que a gente chama de holandesa, E6 e F5. Aqui o branco jogou de uma maneira bem padrão, nada muito especial. E aqui o preto tentou resolver o problema do bispo com o bispo B7. O branco jogou com o cavalo E5 para centralizar o cavalo. Veio o roque, bispo D3, colocando o bispo numa diagonal boa. Veio o bispo B7. E aqui jogou com dama H5 branco, ameaçando cavalo F6 seguido de dama por H7. E aqui o preto jogou dama E7. Para quê, né? Se cavalo F6, ele vai jogar G por F6 e assim defender o peão de H7. Mas aqui o jogador de brancas veio com uma ideia genial, e isso envolve o quê? Envolve sacrifícios, mas principalmente atrair o rei para o centro do tabuleiro aberto, né? Completamente aberto. Então aqui como é que vocês jogariam essa posição de brancas? Então espero que vocês tenham parado para pensar um pouco. E aqui o branco jogou o lance dama H7, que aparentemente pendura a dama. Rei para H7, só que agora cavalo para F6 cheque, cheque duplo, né? Importante ressaltar isso. E o rei tem que vir para o centro do tabuleiro, totalmente aberto. Então rei H6, se rei H8, cavalo G6 é mate. Então veio rei H6, cavalo de G4, cheque, rei G5, então é meio que tudo forçado aqui. H4, cheque, rei F4, G3, rei F3, bispo E2, rei G2, então rei H2, cheque, e depois de rei G1, o branco jogou com rei D2, que é mate, né? Mas também outra opção seria o mate de roque, né? Que não é uma coisa que a gente vê todos os dias. Mas, de novo, só separei essa partida justamente para mostrar o que acontece quando o rei está exposto e ainda com o centro aberto, né? E por fim, vou mostrar uma última partida,
que é só para ilustrar a força do rei nos finais, tá? No meio jogo, a gente costuma... Qual é o primeiro, um dos princípios da abertura, né? Proteger o rei, porque as peças começam a sair, lutar pelo centro, desenvolvimento, e a gente quer o nosso rei o mais afastado do centro. Só que nos finais, quando a gente fala nos finais, eu vou deixar bem claro. No geral vai ser como quando trocar as damas, tá? Porque quando troca as damas, reduz muito qualquer chance de ataque do adversário, ou sua também. O rei está mais seguro. Então, quando troca as damas, o rei normalmente pode vir para o centro agora. Para ele também é uma peça de ataque. Então aqui eu vou mostrar essa partida. Então eu vou pular um pouquinho a abertura. Foi um gambito da dama. Sem nada muito especial acontecendo, mas... C8, torre D8, tomou. Cavalo E4 agora. Rei E1, bispo para F3, G para F3, cavalo D16, bispo E2, torre C8. Rei D2, cavalo C4, bispo por, torre por. E agora o branco teria que jogar o lance F4 para manter a F4 para manter a igualdade, tá? Mas aqui ele jogou com torre C1. E aqui ele pensou o quê, né? Vou trocar as torres e o final de peões dá para segurar, né? Mas depois de torre por, rei por, o rei das pretas está mais perto do centro. E o que acontece? Depois de rei F6, rei D2, rei G5, rei E2, rei H4, rei F1, rei H3, o rei das pretas é muito mais ativo que o rei das brancas, porque agora ele está martelando o peão de H2. Veio o rei G1, E5 e agora rei H1. E agora o branco tem que ficar passando entre rei H1 e rei G1, justamente porque ele tem que ficar defendendo o peão de H2, né? E aqui jogou B5 para não deixar os peões das brancas avançarem mais. Rei G1, F5, rei H1, G5, rei G1, H5, rei H1, G4. E aqui qual é a ideia das pretas? A ideia das pretas é fazer a limpa aqui. Ele quer trocar todos os peões aqui na ala do rei. E assim ele vai liberar espaço para o rei das pretas ir lá para o outro lado, na ala da dama. Então seguiu E4. Então, por exemplo, se F toma G4 aqui. H por G4, rei G1. F4, peão por, rei H1, G3, ameaçando tomar em F2. Tomou, F3, G2 cheque, rei G1, rei G3, F4, rei toma F4, rei toma G2, e aqui que vem o ponto, né? Depois que ele troca todos os peões aqui, depois de rei 3, não tem como as brancas chegarem lá para defender os últimos peões restantes. Tem o rei F1, rei D3... E aqui caiu todos os peões, né? Caso o branco tente jogar o lance A4, que é um tema normal aqui nessas posições, B toma A4, rei D1, rei B2, e não tem como evitar a promoção do peão de A. Então, essa variante já ilustra muito bem a ideia do jogador de pretas aqui. Então, seguiu E4, F toma E4, F toma E4. Note que se você jogar G por F3 aqui, E toma F5 e o peão das brancas dispara. Então, depois de F por E4, F por E4, H4, continuando com a ideia de limpar aqui o caminho para o rei das pretas, veio o rei G1, G3, HG3, HG3, e aqui o branco abandonou porque não tem o que fazer mais, ele está completamente perdido. Porque, por exemplo, depois de F toma G3, rei G3, rei F1, rei F3, e aí caiu o peão de E4. E é só ele largar esse peão aqui e ir atrás dos outros peões, que o preto vai ter uma posição completamente ganha, tá? Mas, de novo, o ponto principal da partida é qual, né? Como trocou as damas muito rápido aqui no começo da partida, não precisa necessariamente correr para fazer o roque, tá? Deixa o rei ali no centro, tanto que o jogador de pretas, ele nem roque, ele deixa o rei em E7, né? E aí as torres podem continuar aqui se centralizando, indo para as colunas abertas, e depois que troca todas as peças, mostra como o poder do rei das pretas a atividade do rei das pretas foi muito maior do que o rei das brancas, né? Depois estou em C1. E aí, o jogador de pretas aqui foi limpando a praia, como dizem alguns, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido instrutivo para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo.